Obrigado, Sr. Presidente. Eu realmente, depois da apresentação que Vossa Excelência fez, se eu fosse uma pessoa sensata, fugia logo por aquela porta, porque tudo o que eu agora diga vai certamente desfazer essa bela imagem aqui construída. Bom dia a todos, bem-vindos a esta vossa casa, a Faculdade de Direito de Lisboa. Estão aqui muitos jovens estudantes do primeiro ano, de modo que eu vou dirigir-me especialmente a esses estudantes, uma vez que estamos numa faculdade e uma vez que, para bem ou para o mal, eu sou professor. Sabem, meus amigos, que há uma praxe académica e a praxe diz que a primeira autoridade que se saúda numa iniciativa universitária é sempre o reitor. Não estando o reitor, é a autoridade máxima e, portanto, neste caso é o nosso diretor, professor Pedro Romano Martínez. Isso é o que manda a lei. Só se estivesse o Presidente da República é que se saudava primeiro o Presidente da República e depois a autoridade. Bem, este preâmbulo todo para dizer que eu vou quebrar, efetivamente, o protocolo e vou começar por saudar o professor Pedro Soares Martínez, meu querido mestre de toda a gente, um representante da velha guarda aqui da Faculdade de Direito de Lisboa, um verdadeiro senhor de Direito, senhor professor, é para mim uma honra e uma responsabilidade estar a intervir na presença de Vossa Excelência e até estou um bocado envergonhado, eu sei lá se estou à altura de ter uma intervenção neste momento. Muito bem, cessa então a perturbação do protocolo, Sr. Professor Pedro Romano Martínez, de saúde, na pessoa de Vossa Excelência, toda a comunidade académica, professores e estudantes. Uma saudação muito especial que apresento a nossa mesa, Sr. Juiz Desembargador Orlando Nascimento, Presidente da Relação de Lisboa. Senhores estudantes, eu quando estava aí nos vossos bancos, eu pensava que um desembargador era uma espécie de um ser sobrenatural, não é? Uma pessoa que estava lá nas alturas, não é? Que corrigia as sentenças da primeira instância, aquele que diz o direito, não é? Para mim era realmente uma coisa. Eu fico assim um pouco admirado quando realmente ao longo da minha vida fui conhecendo juízes desembargadores que, embora tenham essas qualidades todas que eu referi de dizer o direito, não é? E de acertarem sempre, também são seres humanos, de modo que é para mim uma honra muito especial estar aqui. E como aqui na assistência verifico que está um outro Presidente da Relação, do Tribunal da Relação do Porto, o Sr. Juiz Desembargador Nuno Ataíde das Neves, uma saudação muito especial por Vossa Excelência, muito obrigado por ter descido lá daquelas alturas para ver aqui este seu criado e admirador e todos os nossos alunos que aqui estão presentes. Estão outros ilustres magistrados aqui nesta sala, uma saudação muito especial para eles. Depois verifico aqui na mesa está o nosso colega Fernando Pinto Bronze. O professor Fernando Pinto Bronze é um nome mítico também neste domínio da aplicação do direito, é um grande sábio da Faculdade de Direito de Coimbra. Senhores estudantes, é um privilégio para todos podermos ter aqui nesta mesa. Estão aqui outros senhores professores a quem eu dirijo uma saudação muito especial. Eu já estou com óculos de ler, portanto vejo mal ao longe, posso começar a saudá-los esquecendo de uns quantos, portanto fica aqui da associação coletiva. De toda a maneira, tenho que dar aqui um abraço especial ao senhor professor Dr. João Pedro Marchante, que é um organizador disto. Senhores estudantes, sabem que há pequenos segredos que a gente vai contando aqui na faculdade. Um desses segredos que lhes vou contar é o seguinte, é quando aparecem organizações, aparecem vários nomes, e vocês devem olhar com atenção para o que aparece em segundo lugar. Não sei se repararam que estão ali dois nomes, não é? Acho que está o meu, e depois está o Dr. João Pedro Marchante. O que está em segundo lugar é que faz as coisas. O outro, enfim, está ali um bocadinho para embelezar e tudo. Muito bem, meus amigos, então, depois de... tenho uma saudação muito especial, sabe que às vezes uma pessoa quando começa com estas coisas, né, deixa o melhor para o fim, ao professor Dr. João Garcia Amado, que veio do Reino de Leão, se assim posso dizer. Como sabem, o Reino de Leão tem muita responsabilidade na existência do nosso país e que aqui vem também compartilhar a sua ciência. Senhor professor, muito obrigado por ter vindo até aqui. Bom, meus amigos, vamos então falar um pouco sobre este tema simpático que me foi proposto, História do Direito comparado na interpretação da lei. Falar sobre isto em meia hora é efetivamente um desafio. Vamos lá tentar então ver o que é que aqui se consegue. Os senhores estudantes já estão familiarizados com a ideia de direito. Agora eu queria deixar aqui um aspecto muito claro. O direito é uma ciência. O direito é uma técnica de solução de casos concretos em moldes científicos. E se o direito é uma ciência, tem que ter pelo menos uma característica, que é saber prever os fenómenos que depois vão suceder. Na física, os físicos conseguem prever que a água vai ferver a 100 graus. E nós, juristas, nós cientistas do direito, temos de prever como é que perante um determinado problema os tribunais vão decidir. Mas temos de prever utilizando a nossa ciência. Isto é, vários juristas que não tenham contacto uns com os outros, compartilhando a ciência do direito, devem todos eles chegar à mesma conclusão.
a água ferve a 100 graus. A decisão para um determinado problema é esse. E, portanto, o direito não é uma arte, o direito não é uma estética, o direito não é um procedimento aleatório, o direito é efetivamente uma ciência. E digo-lhe já que é uma ciência muito complicada. Porque é uma ciência muito complicada, porque é uma ciência que lida com muitas variáveis. E basta mudar uma delas para mudar o sentido da decisão. E a habilidade do jurista é efetivamente ter uma área de intervenção, de conhecimento suficientemente vasta para conseguir controlar todas essas proposições. Meus amigos, como veem com esta pequena apresentação, isto já começa a cheirar a história e já começa a cheirar a direito comparado. Se o direito é uma ciência, nós precisamos ter um laboratório para fazer as nossas experiências, não é? Como têm os físicos, como têm os químicos. Então onde é que está o nosso laboratório? Nós não podemos fazer experiências com sociedades humanas. Para já porque é eticamente condenável. E depois porque não é prático, não é? Porque eram experiências que demorariam dezenas e dezenas de anos, não é? Até saber qual era o resultado experimental. Mas nós temos 2 laboratórios, não contém a ninguém, mas são 2 laboratórios ótimos, que é a história, é o direito comparado. Nós, através da história, podemos verificar como é que determinadas leis foram feitas, como é que elas foram aplicadas e quais são as consequências da aplicação dessas leis. O direito civil, principalmente na área das obrigações e dos direitos reais, é fundamentalmente direito romano. 80% do Código Civil é direito romano. Isto quer dizer, meus amigos, que nós temos a possibilidade de acompanhar nos últimos 2 milénios como é que essas leis foram feitas, como é que elas foram aplicadas e quais foram as consequências. Laboratório número 1. Laboratório número 2. Vamos ver o que se faz noutros países. Noutros países fizeram-se leis, essas leis foram aplicadas, houve consequências. Nós temos que aprender essa matéria e fazendo-o, vamos conhecendo melhor os meandros da nossa ciência, que é a ciência do direito. Interpretação. Bem, interpretação quer dizer bastantes coisas. Vamos dar de interpretação uma noção ampla. Interpretação é o conjunto de operações que permite a realização do direito. Ora, para realizar o direito, nós, classicamente, tínhamos que percorrer um processo com 6 fases. Primeiro, determinar qual é a fonte aplicável. Depois, entender o que diz essa fonte, a interpretação em sentido estrito. Se por acaso aparecesse uma lacuna toda simpática, uma especialidade aqui do Sr. Professor Charters Marchante, nessa altura tínhamos que fazer uma integração. Depois, temos que ir à procura dos factos pertinentes. Segue-se depois a qualificação desses factos e, no fim, a aplicação. Vamos dar aqui um exemplo para os nossos jovens perceberem imediatamente esta matéria. Temos aqui uma situação que envolve a celebração de um contrato. Muito bem, vamos à procura da fonte. Código Civil, artigo 406, número 1. Depois vamos interpretar. Bem, vamos ler com todo o cuidado esse artigo e chegamos à conclusão que, sim senhor, que os contratos devem ser cumpridos. É isso que diz esse preceito. Lacunas, neste caso, não há. Vamos à procura dos factos relevantes. A diz que sim, B diz que sim. Então vamos fazer a qualificação. A e B celebraram um contrato. Então agora vamos aplicar. A e B têm que cumprir o contrato que celebraram. Bem, pronto, temos aqui uma compartimentação. Pergunta, mas isto é assim que funciona? A resposta é não, isto não funciona assim. Nós, os senhores que estão de pé, têm lugar aqui no meio, com um bocadinho de paciência, não é? Podem-se introduzir. Eu vou pedir às pessoas que estão nas bordas que facilitem. Sabem que uma das regras para entender bem o direito é as pessoas estarem bem instaladas, naturalmente. E como a faculdade tem instalações para isso, podem passar pela frente da mesa. Sim. Ora bem, mas eu, meus amigos, esta distinção em várias fases que eu fiz é feita para efeitos de análise, porque não é assim que se passam as coisas. Como é que se passam as coisas? Passam-se desta forma: o intérprete aplicador, o decisor, maxime o juiz, toma uma decisão. Essa decisão é uma decisão que corre verticalmente todas estas fases. Quando o intérprete aplicador tem um problema em mãos, ele já sabe intuitivamente qual é a solução. Quando vai à procura da fonte, já sabe o que é que vai procurar. Se nós temos aqui um contrato, vamos direitinhos ao Código Civil, e dentro do Código Civil vamos direitinhos ao direito das obrigações, e dentro das obrigações vamos direitinhos ao 406, número 1. Não vamos começar a procurar nos códigos fiscais, a menos que, naturalmente, a finalidade seja outra. Ora bem, sendo assim, a gente pergunta, mas como é que isto funciona? Não é? Afinal de contas, como é que funciona
a aplicação, a interpretação e a aplicação do direito. Ora bem, funciona porque o intérprete aplicador tem aquilo que nós tecnicamente chamamos uma pré-compreensão, um pré-entendimento do problema, e quando olha para uma questão, porque compara com outras que já viu, porque se lembra de coisas que já leu, de estudos que fez ou por aí afora, consegue imediatamente localizá-la. Isto é, o intérprete aplicador trabalha com toda uma bagagem de ciência e de experiência. É assim, jovens amigos, por isso é que vocês estão aqui na faculdade, senão não era preciso, não bastava aprenderem a ler, para lerem as leis e tirarem conclusões. Ora bem, justamente toda essa bagagem que permite que o intérprete aplicador solucione os problemas, toda essa bagagem é uma bagagem que comporta necessariamente dados históricos e dados de direito comparado. Faz parte da bagagem de qualquer agente do direito. Ora bem, temos seguidamente um problema das fontes, as fontes que vão revelar o tal direito. Ora bem, quando a gente fala de fontes, temos que estar entendidos. Por exemplo, o artigo 9º do Código Civil, ainda falarei um pouco sobre ele. O artigo 9º do Código Civil diz quais são as regras da interpretação. Agora perguntei, mas este artigo 9º está pensado para todo o direito ou está pensado só para algumas leis? 80% do direito das obrigações e direitos reais é direito romano. Pergunta, e agora nós vamos ver como é que essas leis, algumas nem se sabem quando, foram feitas. Nós vamos ver qual era a intenção do legislador que as fez. São leis que nos são dadas pela história, são leis que chegaram até nós tal como estão, a gente pode afeiçoá-las, pode aperfeiçoá-las, pode aplicá-las de uma maneira ou de outra, todavia, são leis que integram aquilo que nós podemos chamar o direito comum, são leis em sentido muito amplo, é o direito no sentido mais sólido. Os jovens colegas que entraram, se quiserem, podem passar aqui pela frente e sentarem-se ali na segunda fila, que há ali muitos lugares. Volto a dizer, o bom jurista deve estar bem instalado para poder apreender esta matéria. Segunda fila, força, com coragem. Estejam tranquilos, ninguém morde, e se alguém quiser morder, está aqui o diretor da faculdade que não deixa. Ora bem, dizia eu então, temos que contar logo que boa massa do direito não é de leis. Meus amigos, dois exemplos. Por exemplo, aquele artigo 406, de que eu já falei, os contratos devem ser cumpridos. Mas porquê? De onde é que vem esta lei? Esta lei vem porque o Governo, em 1966, resolveu aprovar um decreto-lei, que é o Decreto-Lei 47.344, de 25 de novembro de 1966, e porque esse decreto-lei aprovou o Código Civil, e porque o Código Civil tem lá o artigo 406. Suponho que nem acredita nisto. Não é verdade? Os contratos devem ser cumpridos, não é porque o Governo se lembrou de aprovar um Código Civil que tem um artigozinho que diz que o contrato deve ser cumprido. Há razões muito mais sérias, muito mais antigas, que levam a isso. O Código Civil limitou-se a formalizar uma regra que já existia, evidentemente. Bem, então, vamos às fontes. De onde é que nos vêm estas fontes? Sabem que o direito português tem umas particularidades muito giras. E uma delas foi uma lei do Marquês de Pombal, de 18 de agosto de 1769, a Lei da Boa Razão. E a Lei da Boa Razão fixou um sistema de fontes. Eu abro um parêntese para dizer que a Lei da Boa Razão está a ser comemorada no Brasil. Meus amigos, façam as contas e verão que ela faz 250 aninhos. Não é? Lá estivemos em Porto Alegre, lá estivemos em São Paulo a comemorar a Lei da Boa Razão, e suponho que aqui na Faculdade os professores de História também vão comemorar a Boa Razão. Se não o fizerem, fazemos nós em Jurídicas, que essa lei é importante. Ora bem, a Lei da Boa Razão dizia, entre outras coisas, que em matéria comercial, quando faltassem leis, se deviam aplicar as leis dos países estrangeiros, das nações civilizadas e polidas da Europa. Bem, tomem nota, meus amigos, deve-se aplicar o direito estrangeiro. Passados 3 anos, a Faculdade de Direito de Coimbra, também por obra de Marquês de Pombal, a Faculdade de Direito de Coimbra, que na altura era a única universidade que havia no país, não é, adotou uns novos estatutos. E nesses estatutos dizia-se como é que se deve estudar o direito. E como o Marquês de Pombal não perdia tempo em serviço, até dizia que livros é que deviam ser utilizados. E os livros que ele mandou utilizar eram livros, desculpe, eu vou simplificar, eram livros de autores alemães. Estavam escritos em latim, na altura era a língua que se falava, mas eram livros de autores alemães, de usos modernos, pandetaram. Ora bem, isso teve um efeito. Teve um efeito, é que a prazo, toda a gente sem saber, estava a aplicar leis estrangeiras, não é? Estava a falar alemão, ainda que em latim, através do português. Portanto, toda a viragem, digamos assim, do direito português para a área de influência alemã deu-se nessa altura. Eu suponho que os senhores estudantes já estão a ver a importância da história e do direito comparado, porque sem estes dados nós não percebemos nada do que estamos aqui a fazer. Vamos dar agora um pequeno passo em frente e vamos ao artigo 9º, número 1 do Código Civil. Eu, para não dar maus exemplos aos
meus estudantes, eu vou ler o artigo. Portanto, qual era o mau exemplo? Era citá-lo de cor. Não se citam artigos de cor, para já uma pessoa pode se enganar, e depois, porque enquanto procura e não procura o código, no código não é, vai pensando um pouco melhor naquilo que vai dizer. O artigo 9º, número 1. A interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas reconstituir a partir de textos o pensamento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que a lei foi elaborada, e depois continua, as circunstâncias em que a lei foi elaborada. Isto é, para interpretar a lei, segundo o Código Civil, temos que ver as circunstâncias a que ela foi elaborada. Bem, isso abrange o tal direito romano, os tais 80%. Olha, pode abranger, embora como calculam, aí o interesse seja relativamente menor, porque as regras de direito romano foram aprontadas para sociedades muito diferentes da nossa. Mas alguns dados são giros. Se nós não os conhecermos, também não entendemos a lei. Vou-lhes dar um exemplo. Jovens estudantes, o artigo 1439 do Código Civil. O artigo 1439 do Código Civil dá-nos uma definição de usufruto. Toda a gente sabe, mesmo que ainda não deu direitos reais, toda a gente sabe, da cultura geral mais ou menos, o que é o usufruto, não é? O direito de usar uma coisa alheia durante um certo tempo, designadamente enquanto se for vivo. É uma figura realmente curiosa. Como é que isto aparece? Bem, tínhamos que explicar. Olha, o usufruto aparece porque no século II a.C. houve uma reforma do direito da família em Roma. Porque primeiro os casamentos eram celebrados com um ano. Isso quer dizer que a mulher, quando havia um casamento, entrava na família do marido. E se o marido morresse, e era bastante frequente os maridos morrerem e ficarem viúvas, primeiro porque as senhoras, violando escandalosamente a Constituição, tentam e conseguem viver mais do que os cavalheiros. E segundo, porque nessa altura os casamentos eram feitos normalmente em pessoas já mais de certa idade, não é, com mulheres mais jovens, não é, modo que havia uma grande inflação de viúvas em Roma. Ora bem, portanto, se morresse o marido, como a mulher tinha entrado na família do marido, herdava como se fosse filha. Nós estávamos no melhor dos mundos. Depois, por várias razões, fizeram uma reforma do direito da família e o casamento passou a ser celebrado sine mano. Isto é, a mulher não entrava na família do marido. Como não entrava na família do marido, não herdava. E como os maridos normalmente gostam muito das mulheres, então o que é que faziam os maridos? Faziam testamentos a favor das mulheres. Ora, se faziam o testamento, e podiam fazê-lo, até lhe podiam deixar os bens todos, não é? Faziam o testamento e depois os bens passavam para a família da mulher e saíam da família do marido, o que era efetivamente uma embrulhada. Então o que é que fez? Inventou-se o usufruto. Nessa altura o marido deixava o usufruto à mulher, a mulher enquanto fosse viva beneficiava dos bens todos, quando morresse os bens regressavam à família do quanto. Portanto, isto é giro, é curioso, uma curiosidade histórica, enfim, para explicarmos o artigo 1439, explicamos a sua origem, mas provavelmente não explicamos mais nada, não é? Porque o artigo 1439 está-se a aplicar numa sociedade com características completamente diferentes. Por isso, esta ideia de ver as circunstâncias em que a lei foi elaborada deve-se ver sempre, mas é sobretudo relevante para as leis que são feitas hoje em dia, que são feitas atualmente. E aí, o que é que nós poderemos dizer? Bem, vale sempre a pena saber como é que a lei foi elaborada, quais eram as circunstâncias sociais e económicas que existiam, por aí fora, por aí fora. Mas calhar ainda um pouco mais do que isso. O próprio sentido das palavras varia com o tempo. Um exemplo, meus amigos, o artigo 230 do Código Comercial, aí os estudantes do primeiro ano ainda não chegaram lá, mas podem já começar a aprender qualquer coisa. O 230 do Código Comercial está a dizer, enfim, quais são os atos comerciais, têm um regime diferente. E depois vem dizer que são comerciais os atos praticados pelas empresas singulares ou coletivas. O que é que quer dizer isto, empresas? Pensam as pessoas, empresas singulares ou coletivas, são pessoas singulares ou são pessoas coletivas. Portanto, são seres individuais ou são, porventura, sociedades. Mas está errado, porque o Código foi feito em 1888 e nessa altura a expressão empresa queria dizer empreendimento, queria dizer atividade. E em 1888 as pessoas coletivas não se chamavam pessoas coletivas, que isso só foi inventado pelo professor Guilherme Moreira em 1903. Não é? Portanto, aqui coletivo era efetivamente uma organização, um conjunto, digamos assim, uma atividade conjunta, não era mais do que isso. Portanto, este é o sentido do 230 do Código Comercial, o sentido literal. Claro que nós podemos descobrir que as palavras evoluíram, que têm outros sentidos e que já agora a lei também evoluiu. Pode-se entrar por esse caminho, mas primeiro temos que saber o que é que o legislador quis saber. Mas, amigos, sem conhecimentos de história, também não conseguimos quer ler o artigo 230, ou estamos a dizer disparado, com o devido respeito pelos ilustres autores, que têm opiniões diferentes. Circunstâncias em que a lei foi elaborada. E como é que a gente sabe quais são as circunstâncias em que a lei foi elaborada? Vamos aos jornais, vamos à televisão. Os diplomas normalmente têm um preâmbulo, não é? Um preâmbulo explicativo. Esse preâmbulo, às vezes, explica como é que a lei foi elaborada. Com cuidado. Porquê? Porque o preâmbulo muitas vezes é feito por técnicos
E depois, quem aprova as leis não são os técnicos, costumam ser os ministros ou então os deputados. E muitas vezes os diplomas são mudados até no Conselho de Ministros, ou são mudados na Assembleia. E, portanto, os preâmbulos ou as notas explicativas diziam uma coisa, depois vai-se ler a lei e está lá outra. Não é? Portanto, é preciso ter cuidado. Mas, enfim, os preâmbulos são muito úteis. Eu devo dizer aqui aos senhores estudantes o seguinte: os preâmbulos são muito mais úteis do que aquilo que a gente pensa. Porque normalmente o intérprete aplicador, quando apanha uma lei, vai ler o preâmbulo, lê o preâmbulo e diz: sim senhor, foi este o objetivo da lei, vamos lá então aplicá-la. Fica todo satisfeito, normalmente com razão, não é? É assim que funcionam as coisas. Tem muito mais importância, dizia eu, então preâmbulo, e por isso cuidado, estão aqui provavelmente grandes ministros do futuro, deputados do futuro, não é? E naturalmente magistrados do futuro, e portanto vejam lá, não se esqueçam do que eu estou aqui a dizer. Ora bem, então, o preâmbulo é efetivamente explicativo. Outros elementos que possam surgir, os tais trabalhos preparatórios. Nós, por vezes, temos leis que são antecedidas por estudos muito substanciais. Por exemplo, o Código Civil, por exemplo, o Direito às Obrigações. O professor Vaz Serra, que foi o autor fundamental da matéria atinente às obrigações, escreveu dezenas de milhares de páginas explicativas sobre isso, áreas inteiras em que os estudos hoje disponíveis em língua portuguesa ainda são os estudos feitos pelo professor Vaz Serra relativamente ao Código Civil. Portanto, tudo isto é significativo, tudo isto deve ser lido, tudo isto deve ser estudado, deve ser ponderado. Pergunta de que resulta o sentido da lei? Bem, ajuda naturalmente, mas não é necessariamente, não é apenas daí que resulta o sentido da lei. E depois há outros elementos específicos, há notas que podem ser elaboradas, há certos trabalhos que são publicados, as próprias pessoas, os autores materiais das leis, podem depois vir a público e dizer: olha, eu fiz esta lei com esta intenção por aí fora, tudo isto tem realmente o seu interesse, mas aquilo que é determinante é aquilo que está vertido na lei. Às vezes os autores têm uma ideia e depois quando escrevem aquilo é interpretado de outra maneira. Havia um autor alemão que dizia que a lei é sempre mais inteligente do que o seu autor. O que é natural, uma vez que a lei, quando vai ser lida depois por pessoas que têm necessariamente mais conhecimentos, só por uma razão muito simples, é que são mais jovens, não é? Quando se é mais jovem, sabe-se aquilo que sabiam os velhos e depois mais alguma coisa que se vai efetivamente aprendendo. Mas, amigos, eu queria deixar aqui uma ideia, que é uma ideia que vem da prática. Embora o artigo 9º, número 1, tenha vários elementos de interpretação, tanto o elemento sistemático, o elemento, digamos, histórico, o elemento literal e o elemento teleológico, aquele que na prática tem mais peso é o elemento histórico. Por exemplo, em tribunais internacionais, em que é necessário fazer a prova do direito português, o que é que se faz? Faz um bocadinho o percurso que eu agora acabo de fazer. Explicar, olha, como é que apareceu o direito português, porque é que o direito português se aproximou do direito alemão, o que é que os trabalhos preparatórios diziam, o que é que pensavam os autores que fizeram o Código Civil e por aí fora. Isto está feito à prova e está a ganhar causa. Não é verdade? Não vale a pena estar com grandes lucubrações. Na prática, o elemento histórico tem efetivamente uma preponderância muito grande, até porque é através do elemento histórico que nós depois conseguimos determinar o elemento teleológico, o que é que quis fazer o legislador, e o próprio elemento sistemático, onde é que o legislador se colocou dentro do universo da ordem jurídica. Fica então aqui esta ideia, meus amigos: a história é decisiva para conhecer o direito, é decisiva porque compõe a bagagem do intérprete aplicador, é decisiva para fazer interpretações das mais diversas, seja para o direito romano, seja para ver por que razão é que o Governo agora resolveu adotar uma regra, ou a Câmara de Lisboa resolveu adotar uma regra segundo a qual em algumas ruas de Lisboa se pode estacionar em cima do passeio. Como é que isto aparece? Bom, vamos lá ver o que é que passou pela cabeça do legislador, não é, para permitir uma situação desse género. Depois a história, isto também fica aqui um segredo entre mim e os senhores estudantes, os outros já sabem esse segredo, que é o seguinte: é que o direito também é uma ciência de eruditos, não é verdade? A gente, quando fala, gosta de mostrar erudição, e a erudição faz parte do poder de convincência que nós temos no direito, senhores estudantes. Um trabalhinho bem escritinho e bem amparado impressiona sempre bem. Uma sentença que esteja devidamente documentada impressiona sempre bem, e naturalmente os professores, esses têm a obrigação de dar o exemplo da erudição. Portanto, a história compõe essa erudição. Quanto ao direito comparado, sabem, meus amigos, que é muito difícil, em determinada altura, separar a história do direito comparado. Eu acabo de falar da lei da boa razão, acabo de falar dos estatutos pombalinos da Universidade de Coimbra. Ora bem, quer uma, quer outra, são história, não aconteceram há muito tempo. Quer uma, quer outra,
ilustram a importância do direito comparado. O direito português tem uma grande vantagem, é um direito aberto ao exterior. Podem-nos mandar as leis mais bonitas do mundo, a gente recebe-as todas. O país é pequeno, mas o coração é enorme. Venham elas, a gente depois dá-lhes cá um toquezinho nacional e, portanto, não se aflijam, não perdemos a nossa identidade por causa disso. Mas, sendo assim, então a história e o direito comparado estão efetivamente associados. Nós temos dificuldade até em separar uma e outra. Podemos dizer, meus amigos, em termos de conclusão, a ciência do direito é história e é direito comparado. Nós conseguimos fazer a separação apenas para explicar um pouco melhor esta matéria, não é? Mas não podemos retirá-las umas das outras, porque retirá-las umas das outras era como tentar tirar, por exemplo, um fígado ou um cérebro de um ser humano, com certeza que morreu ao conjunto. Tudo funciona dessa maneira. E funcionando dessa maneira, eu acho que torna a nossa ciência, a ciência do direito, uma ciência particularmente gira. Muito obrigado.